Olá, amigo do jornal CMTO News. Estamos em nossos estúdios para mais um podcast, para mais um bate-papo agradável. E dessa vez eu tenho dois convidados especiais, que é o Carlos Eduardo, Gabriela e meu comentarista preferido, Acácio Fernandes. Podem se apresentar para o nosso público. Bom dia, meu nome é Carlos Eduardo, sou elite e secretário-geral do Grêmio Estudantil aqui do CMTO. Essa aqui é a minha amiga Fontoura. Bom dia, eu sou a Gabriela Fontoura, também sou do Grêmio, sou primeira diretora de eventos e a gente está aqui para participar. Bacana. Acácio. Bom dia, tudo bem? Mas é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, hoje com um podcast um pouco espinhoso, um tema complexo, mas a intenção do nosso podcast é justamente esse, abordar temas não muito abordados, né, não muito vistos dentro de sala de aula, de uma forma mais leve, descontraída de uma conversa. Espero a presença de vocês, curta e compartilhe. Seja um apoiador do nosso projeto. Você pode consultar aí o canal do YouTube, vocês vão encontrar vários conteúdos importantes. Um passarinho, ao pousar em uma árvore, a sua confiança nunca está no galho, mas sim em suas asas. Curta e compartilhe. Estamos de volta. O tema que nós vamos debater hoje aqui é sobre a mente dos tiranos. E é um tema muito complexo porque nós vamos aqui fazer uma espécie de aliança temática entre história, psicologia, psicopatia, né? E o perigo quando isso faz parte na mente de um governante, né? Então a mente dos tiranos. Mas em primeiro momento eu quero saber dos meus convidados o porquê vocês escolheram esse tema para a gente conversar aqui. Eu gostei desse tema, né, porque é um tema que eu gosto muito de tratar, questões da guerra, história em geral eu gosto muito, saber o que aconteceu no passado, o que aconteceu no passado para que coisas de hoje em dia aconteçam, saber das pessoas grandes, né, como elas lideravam, como elas viam o mundo. E você convenceu a Gabriela, ou a Gabriela também já gostava? Conta um pouquinho dessa história aí. Eu falei da ideia para ela, e ela já gostava também, ela gosta de falar sobre psicopatia, essas coisas mais da psicologia, e a gente resolveu fazer junto. Fazer uma pergunta para a Gabriela. Você pretende fazer psicologia, Gabriela? Olha, eu já pensei muito sobre isso, mas o meu foco realmente é a medicina e entrando um pouco mais nessa área, eu gosto muito da psiquiatria. Psiquiatria. Então é uma área que eu penso bastante sobre. Ah, interessante. Falando sobre psicopatia, né? Antigamente, no meu tempo, quando eu tinha a idade de vocês, existia vários hospícios, né? Chamava-se hospício mesmo. Mas na época, era naturalizado na sociedade. Hoje em dia, não tem mais, né? Então, assim, por que não tem mais, né, cara? O psicopata hoje ele não fica excluído da sociedade, né? Eu vejo que parece que há um novo realinhamento dentro da psicanálise com relação ao que é loucura. Sim, é muito difícil hoje em dia a gente conseguir identificar realmente um psicopata, né? Eu acho que muito disso é por causa disso. Se um psicopata ele já causa dano, né, na sua vida, no convívio social, imagina quando ele assume um poder político. E o que você acha disso, Acácio? Sobre o seu questionamento, porque na modernidade hoje, há variações de problemas ou dificuldades, né, pessoais. Hoje ela complicou de uma forma tão grande que é difícil você ter um centro onde você coloque várias pessoas com problemas psicológicos juntas. Então o tratamento hoje ele é muito mais individual do que no coletivo. Porque também tem uma percepção de que quando coloca no coletivo, que, entre aspas, que aprisiona o indivíduo, só piora a situação dele. E é um fato, né? Porque uma das características da psicopatia é a empatia ao sofrimento humano. E aí quando você tem um político, um governante, ou um grande líder, militar ou não, com poder nas mãos, e ele não tem empatia com outros seres humanos, é bem problemático. E a história comprovou isso. Eu ainda acho que deveria ter um local excluído, cara. Uma ilha. Então, olha, pessoal, nós temos aqui o CMTO News, sempre tem uns petiscos aqui para vocês comerem aí durante o podcast, ok? Podem ficar à vontade, viu, gente, ó. Beleza? Nossa produção preparou com muito carinho aqui, viu, gente? Então,
Então vamos começar aqui conversando, né, sobre o que é o político tirano, né? Então, assim, primeiro vamos falar sobre o que é um político tirano, depois o que seria clinicamente uma psicopatia, né? Então, pode... Eu acho que, na minha visão, o político tirano seria aquele político que utiliza o seu poder para validar os seus princípios, as suas causas, utiliza da arte ou ciência em governar para se beneficiar, para satisfazer seus desejos pessoais, por muitas das vezes status e até mesmo diversão, né? E você, Carlos Eduardo? Acredito que, assim como ela disse, usar do seu poder para conquistar seus objetivos, mas eu também tenho um ponto que, tipo, questão também do nacionalismo, de certa forma. Eles usam muito essa questão, tipo, de amar o seu país de uma forma que eles não estão nem aí para os que estão em volta. Será que ele ama o seu país mesmo ou é apenas a si próprio? Pode ser tanto a si próprio quanto o país, né? De certa forma ali, o povo dele, acredito que seja dessa forma. Acácio, mas a palavra tirano, historicamente, na Grécia, você quer fazer alguma ponte com isso? A primeira é que é uma das definições mais complexas e mais completas sobre tirania e ditadura vem de nomes bem conhecidos, né? Platão e Aristóteles. O próprio Platão, ele vai definir o que é tirania, é uma forma de governo em que o poder é tomado, ou seja, ele é ilegítimo, onde as regras já pré-estabelecidas são quebradas e o tirano, como ela bem falou, né, ele vai modificar as leis, as regras, de uma forma em que elas contribuam para a permanência dele no poder. E aí, falando sobre o nacionalismo, né, que tem uma diferença entre patriotismo, eles, na minha percepção, o tirano, de fato, ele usa isso, não porque ele acredite nisso, mas sabe que as pessoas acreditam e gostam, então ele incentiva, então ele usa a manipulação desse sentimento de amor à pátria para se estabelecer no poder. Então, dos tiranos que nós vamos abordar aqui, um é alemão, né, e o outro é o russo. E então preferimos chamar de bigodinho alemão e bigodinho russo, né, para ser mais educadinho com eles aí. Então, foram grandes tiranos? Foram grandes tiranos. Mas o alemão, ele é mais vendido na mídia, né? Existem muito mais filmes, muito mais documentários. Pelo mal que ele fez para uma certa população. Acho que deve ser por isso que ele foi mais... Mas quando a gente vai comparar números, o número do bigodinho russo é extremamente maior. Talvez o que a mídia não percebe é porque a violência imposta pelo alemão foi em um período extremamente curto, 14 anos. Já o do russo durou um período muito maior, mas as consequências das suas ações foram tão nevastas como a do alemão. Na verdade, o alemão aprendeu com o russo, né? Toda aquela estrutura de campo de concentração, de como lidar com oponentes, eles aprenderam com o russo. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou meio dividido, porque a galera do russo começou a chamar a galera da Alemanha de direita, e a galera do russo é esquerda. Só que quando você vai estudar a história dos dois, houve momentos que fizeram pactos, né? Sim. Eu entrei em questões complicadas, Acácio. Então, eu queria saber da Gabriela e também de você, que você detalhe para o nosso público o que seria um psicopata. Para começar, a psicopatia, né, não é nada mais, nada menos que uma disfunção neurobiológica, que normalmente ela é atrelada também a influências sociais, educativas, né, quando desde o início da sua infância, e ela seria exatamente isso, uma pessoa que é uma pessoa fria, calculista, muitas das vezes mentirosa, e que a gente pode definir, principalmente, como a professora Cassi falou, como uma ausência de emoção, de empatia, de se permitir sentir empático pelo próximo. Ele não tem remorso pela tragédia que ele comete. Sim, ele não consegue sentir nenhum tipo de remorso ou culpa pelos seus atos. Quer complementar? Ou... pode ficar à vontade, viu, Gabriela? E essa questão dele não ter empatia, né, tipo, ajuda muito eles, porque por eles não terem empatia, eles conseguem alcançar mais rápido as coisas que eles querem. Não, nada que venha ser, sei lá, um obstáculo vai impedir eles de alcançar aquilo. Não se importam com princípios éticos e morais. E aí um detalhe que ela apontou que é interessante é que quando você vai ler a biografia desses dois personagens históricos,
você vai perceber que ambos tiveram uma infância violenta. O Bigodinho Russo sofria violência doméstica pelo pai, e o Hitler também demonstrou um conflito muito interno com o pai, uma rejeição. O pai morreu muito cedo, então viveu o resto da vida sem uma presença do pai. Então eles tiveram uma infância certamente complicada, que pode ter acelerado esse processo aí da empatia. Eu acho que a origem, assim, o que faz uma pessoa ser psicopata, ultimamente existe essa narrativa da psicanálise, da psicologia, de que devido a um contexto social hostil, pode desenvolver alguns traços de psicopatia. No entanto, eu arrisco dizer que as teorias antigas não eram assim. Não. Há questões mesmo próprias da própria anatomia do próprio ser humano que pode ser um psicopata ou não. Só que, tanto na história, quanto na sociologia, quanto na medicina, prevalece essa teoria de que o meio influencia e forma um indivíduo somente. Eu concordo em partes, né? Nós temos aí, ultimamente, o cinema lançou o Coringa. Sim. Eu não gostei, porque para mim, assim, não que seja uma pessoa desejável, mas como arte, universo mítico, é interessante você vibrar ou odiar o Coringa versus o Batman. E o filme mostra o Coringa quando ele é pequeno, como ele foi espancado pelo pai, ele foi trabalhar e ninguém gostava dele. A mãe. Então, assim, formou-se o cara psicopata. A pergunta que eu deixo, assim, para a gente refletir, para o nosso público também, quem não teve um momento na vida que foi hostil, assim, alguma escola, alguma pessoa que fez bullying com você? Eu mesmo sofri bullying demais, né? Também. Nem por isso ele se tornou um psicopata. Eu acredito que não. Mas é exatamente o que o senhor falou. Na verdade, os estudos comprovam, né? A pessoa não nasce e se torna um psicopata. Ela nasce e morre como um psicopata. Não é possível, por causa que ela sofreu na infância, ela se tornou. Não. Ela nasce com isso e ela vai morrer com isso. É possível, sim, as influências de casa, as influências sociais, acabarem afetando e, vamos dizer, aumentando o grau. Mas não existe. Eu também parto do mesmo princípio que você disse. Há questões pessoais que podem ser afloradas com contexto. Mas um gatilho, isso, boa. Mas tem um artigo, hoje pesquisas modernas que mostram que há um genoma humano, ou seja, dentro do nosso genoma, que ele é despertado com um momento traumático. Sim. E esse genoma, ele é o da psicopatia. Ou seja, nesse momento traumático, ele aflora. Então, ele já está dentro do ser indivíduo dele. Só que pode ser ou não aflorado. Mas quando se passa por um momento traumático, de violência, etc., ele é jogado para fora, né? Ou seja, ele aflora. Tem uma emissora de televisão que nós não podemos falar o nome, mas ela gosta de fazer plim-plim, entendeu? Sim. Ela gosta do plim-plim. Então, assim, faz algum tempo já, eu não assisto mais, algumas novelas que tinha lá o mocinho e tinha a vilã. E a vilã era uma psicopata. E daí, os programas da televisão plim-plim traziam especialistas para tratar o que é psicopatia. Todo mundo tem um grau de psicopatia. O que as pessoas não percebem é que essa emissora, ela naturaliza a psicopatia. Romantiza. Aí, de repente, todo mundo começa a achar interessante. Olha, eu também tenho um pouco de psicopatia. Veja bem, cara, o perigo disso. Acácio, faz uma reflexão para o nosso público. O perigo, assim, dessa romantização, por isso que eu acho que deveriam ficar excluídos da sociedade. Em outros podcasts a gente já até comentou com isso, né, que é essa romantização de alguns acontecimentos ou nomes mesmo específicos, como fascismo, nazismo, quando você começa a romantizar ou pelo menos negligenciar a importância do nome, o que ele significa, você vai normalizando a um ponto em que as pessoas não têm mais vergonha ou não acham que aquilo é um problema. E aí acha que aquelas ações, eu faço isso, eu sou cruel, ou eu mato animais, meu esporte é matar gato, uma coisa assim. Você, mas é porque eu tenho um problema, então eu não preciso me tratar porque é algo natural. Então não romantizem esse tipo de atitude, não romantizem esse tipo de situações. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. E o Carlos?
É o Cadu. Essa questão de que o senhor falou, tipo, da romantização, de hoje estar se tornando algo normal. Eu acho que até, tipo, no cotidiano, no nosso cotidiano das pessoas, é algo tão normal que as pessoas simplesmente acusam certas pessoas, falam certas pessoas, sem saber do que realmente se trata. E na história tem vários caras que podem ser enquadrados como psicopatas, né? Tá na Idade Antiga, Nero, talvez, Sim. né? Caio César, Calígula. O Calígula é um Calígula. maluco. Sim. E só sobre a questão da modernidade, para a gente deixar de esquecer, desses grandes eventos que está acontecendo é o cancelamento da internet. Então, muitas vezes acontece um acontecimento raso, as pessoas não se preocupam mais em entender, preocupar, pesquisar, etc. Simplesmente só cancela, só cancela, só cancela. Então, isso é uma falta de empatia com a situação do indivíduo. Não estou falando para a gente romantizar, mas sempre quando se for fazer um julgamento, a lei exige isso, processo legal. Todas as partes têm que ser ouvidas, o processo terminar, aí sim vem o julgamento. A sociedade hoje está julgando antes de qualquer processo legal, né? É, o perigo de condenar sem julgar antes, né? Isso aí é absurdo. Então, tem um livro chamado eu não vou lembrar agora, me foge o nome, que mostra o perigo dessas pessoas psicopatas que entram em algum partido político e eles sobem no poder político e dominam uma nação e começam a espalhar, né, a sua psicopatia, a sua influência, e causam, assim, o bigodinho alemão é um exemplo, o bigodinho russo também. É uma pessoa que totalmente despido de amor ao próximo, ele não tem amor ao próximo, não tem amor à humanidade, ele está lá exclusivamente pelo poder. Para o nosso leitor ficar mais por dentro, eu vou indicar um livro que não tem nada a ver sobre o assunto, mas tem um tema lá, a primeira parte do livro fala um pouco sobre o que eu quero dizer aqui, que é o de Democracia Coroada, de João Camilo Torres. O papel de um líder, ele é um papel de representar os valores de uma sociedade. Ele tem um poder simbólico também. O bigodinho russo, o bigodinho alemão e o carecão italiano, será que eles representavam realmente o valor dessas sociedades? Ou eles assumiram uma política muito mais alinhada a uma ideologia e ao desejo insano pelo poder? E em questão a isso que o senhor falou, eu acredito mais que as ideias deles, tipo, a ideologia deles, eles levavam num ponto que as outras pessoas acreditassem naquilo. Tipo, sei lá, uma ideia que ele tinha. Ele falava de uma forma que as pessoas tomavam dor por aquilo, tomavam dor por ele falar, realmente, isso daí é isso daí. Será que a gente deveria seguir isso também? Agora, por que essas pessoas elas têm um poder de convencimento maior do que uma pessoa comum? A pergunta aí. Essa é difícil. Acho que vai pela questão da oratória, da gesticulação, o modo que a pessoa conversa com a confiança grande. Existe o poder da presença, né? Uma pessoa dessa, ela senta do seu lado, parece que você sente um poder persuasivo. O bigodinho alemão, ele tinha um poder persuasivo, ele era sedutor, cara. Sim, tanto que se for ver Narcisista. as coisas que ele falava, tipo, traduzida, parecia que ele pegava a dor do povo para usar como campanha. Ele literalmente fazia isso. Você sabia que muitas meninas jovens, assim, da idade de vocês, escreviam cartas desejando ter um filho com ele, cara? E o cara não era nem um Brad Pitt. Quando o bigodinho alemão se suicidou, pelo menos a história oficial fala isso, né? Existem teorias que ele não se matou. Muitos jovens, existia a juventude, aí eu vou falar aqui por conta própria, hitlerista, um elevado índice de suicídio. Suicídio em massa. Começaram a se matar. Idolatravam. Pois é, cara. E uma pessoa comum tenta convencer e não consegue. Ninguém vai. Por quê, cara? Tanto que esse período histórico é um dos poucos períodos que você vai ver a bandeira dos seus países ser substituída por símbolos ideológicos. O facho, né, lá na Itália, a suástica na Alemanha e o machado e o martelo na Rússia. Então é um momento em que a personificação dos indivíduos foi mais importante do que toda a história do país e a nacionalidade do país. Então imagina o nível de influência que eles conseguiram ter, né?
Nessas horas que eu fico pensando se a monarquia não é um regime melhor, cara. Tem uns detalhes aí importantes, não sei se vai dar tempo de falar, né? Um tirano desse dificilmente seria um rei, né? Porque já tem uma dinastia, a educação de um rei não é a mesma. O rei, muita gente acha que o cara é rei, pode tudo. Não é não, cara. Não é, o cara tem que amar muito mais o súdito do que a si próprio. A educação de um rei, de um príncipe, ela é muito mais difícil, é muito mais altruísta do que uma egolatria que você vê nos bigodinhos aí. Um dever moral. O príncipe sempre é criado com um dever moral de cuidar do povo, ou seja, a missão de vida dele é cuidar da nação. Já os ditadores já não ascendem ao poder com esse princípio moral, e aí já é um problema, né? Verdade. Uma pergunta para o Cadu e para a Gabriela, aí eu quero que vocês façam uma comparação. Vocês falarem sobre os sintomas de psicopatia no bigodinho russo, que é o Joseph Stalin, e o bigodinho alemão que a gente está chamando o Adolf, né? Vocês apresentar para o nosso público sintomas de psicopatia nele, no alemão e no russo, e apontar situações de um e de outro também. Pode ficar à vontade. A questão do Adolf, né? Segundo minhas pesquisas, ele tinha uma vontade de poder muito grande, de ser grande. Desde pequeno, quando ele via que ele podia ter as coisas que ele queria, ele sempre queria ser mais forte ali, para ele não ter quem falar não para ele. E a questão do Stalin, assim, eu vi que ele era uma pessoa muito sádica. Ele não estava nem aí, ele só ia. Ele não tinha a sensibilidade pelo sofrimento humano. Não tinha. Ele só queria alcançar os objetivos dele, não importava que até a própria família dele não era tão relevante. Mas isso também não é um sintoma de quando uma pessoa ama tanto a sua ideologia, ela esquece do amor à humanidade? Sim. Ele amava mais a causa dele do que até as pessoas que estavam ali por ele. As pessoas que cuidavam dele, que tinham amor por ele, ele não tinha a mesma importância. Ele só queria a causa dele e não importava. Você quer comentar? Aí, Cadu. Bom, como o Carlos mesmo falou, né? Eu acho que a principal característica desses dois tiranos era o poder. Eles eram muito ambiciosos e muitas das vezes sem limites, né? Eles não se importavam com quem eles matavam ou com o sangue nas suas mãos. E sem sentir nenhum tipo de remorso ou culpa, eles eram extremamente egocêntricos, racionais e sem compaixão. Até mesmo o Stalin, ele viu seu filho morrer, não demonstrou qualquer tipo de afeto ou compaixão. Do mesmo jeito, o tirano alemão. Ele via o sangue em suas mãos e ele não se deixava abalar. O cara deixou... O filho morreu e ele não demonstrou nenhuma compaixão. Tem dentro da biografia do russo, quando a mãe dele morre, né, que a mãe dele investiu nele, pagou todas as despesas de estudo, tentou fazer dele eclesiástico. Quando ela morre, tem uma fala dele que ele fala: a última pessoa que eu amei morreu. Então, a partir dali, era só ele, mais ninguém. Ou seja, o centro do universo dele ali era a personalidade dele mesmo. Então, uma situação do russo é que o filho próprio, né? E para que o nosso leitor acompanhe nossa discussão, na ditadura socialista, comunista russa, havia, assim, o chefão lá, né? O bigode russo, ele tinha uma tática de lidar com o público que eu acredito que não teve outro. Na minha opinião, para o mal, ele é a personalidade do século XX. Sim. Ele pegava, por exemplo, pessoas públicas que eram amadas, eram idolatradas pela sociedade, que ele não gostava. O que ele fazia? Matava e depois construía um monumento. Executava. Ele construiu um monumento, cara. Olha, o que nós vamos fazer com esse cara aqui? Esse cara é um escritor, ele não gosta de você. Não, a gente mata ele na prisão e para o público a gente faz uma passeata, a gente até financia um momento de luto. Cara, é muito... Dentro na biografia dele tem uma coisa interessante, é que
quando é daquele período ali de 17 a 20, né, do século 20, da consolidação da ditadura russa, ele, por muitos momentos, foi líder, né, da Tcheca, que era a polícia, do partido, né, do bolcheviques, que para controlar o exército branco, né, que teve a guerra civil lá dentro. Nos momentos em que ele liderou, até os próprios companheiros deles, os mais antigos, ficaram assustados com a violência que ele entregava com os seus inimigos, as execuções que ele fazia, e boa parte dessas execuções sem nenhum julgamento. Ou seja, há uma denúncia de que fulano está conspirando, era preso, executado, e ele fazia isso com toda a frieza do mundo, sem demonstrar nenhum tipo de sentimento às leis e regras. Eles são paranoicos, né? Começam a criar um inimigo imaginário. Também havia vários políticos que eram contrários ao ditador russo. E o que ele fazia? Ele convocava as autoridades europeias para assistirem os julgamentos. Então, ou seja, ele divulgava para o mundo que essas pessoas eram criminosas e deveriam ser julgadas e sentenciadas, condenadas. Só que, nos bastidores, o julgamento já era tudo carta marcada. Para a mídia internacional, a condenação desses políticos era algo justo. Mas, na verdade, eram cartas marcadas e já estavam condenados. Eram julgamentos de fachada. Então, é tenso, né? Uma coisa que a gente pode ver nessa época aí era como a mídia, a mídia fazia impacto naquela época. Ele simplesmente fazia, sei lá, um jornal, um cartaz, espalhava e aquilo lá entregava na cabeça das pessoas, as pessoas tomavam partido por aquilo. A primeira coisa que todo psicopata tem é essa facilidade de mentira e de manipular os fatos. Tanto nas duas ditaduras, tanto alemã e russa, a primeira coisa a ser feita foi o controle das mídias. Ou seja, o fechamento de qualquer jornal que eles acreditavam que era hostil às ideias dos seus partidos, né, era fechado. E aí a gente tem um personagem histórico bastante peculiar, né, que até hoje influencia muito a propaganda, que é o propagandista oficial da Alemanha, que é o Goebbels. Então ele vai fazer toda essa estratégia de como manipular, até tem uma fala dele que é emblemática, que é usada até hoje, que é uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Então, a maioria das vezes a pessoa cita isso e não sabe a origem dele. É um personagem histórico, vale a pena você, telespectador, pesquisar um pouco mais, que você vai identificar até nessas mídias modernas que fazem plim-plim, alguma dessas estratégias que ele utilizava para impor ao povo essa ideia de que tal partido, tal ideia era a salvação, era a única maneira e etc. Se algo é bom, não precisa ter tanta propaganda, né? Então fica a dica aí. Aproveitando, e nós já começamos no começo do nosso bate-papo, a gente tocou nesse assunto, agora vamos retornar a ele. Eu quero que vocês expliquem para o nosso público também aqui, para nós, por que os tiranos, esses psicopatas, o que eles têm assim na sua natureza que facilita a mobilização da massa, assim, o poder de convencimento. Por quê, cara? Eu acho que a arte da persuasão, né? Da saber falar e de pegar o que o povo está sofrendo ali, colocar como pauta e fazer daquilo ferramenta para ele poder manipular. Mas por que a pessoa mentirosa ela é mais sedutora, cara? É complicado, né? Será porque as pessoas... Agora uma pergunta também, já aproveitando. Falando de forma séria, assim, espero que o público também tenha uma certa maturidade para compreender. O povo não é um pouco cúmplice disso tudo? Eu acho que sim. Por que será? Porque que nem aconteceu naquela época. Quando a gente tem o bigodinho alemão. Ele usou uma coisa, uma certa cultura estrutural para poder fazer o povo acreditar. O povo já tinha aquilo meio que aceso dentro deles. Aí ele só usou e fez que aquilo ativasse mais para as pessoas realmente... Outra coisa interessante, esses psicopatas ascendem ao poder dentro de um contexto onde as estruturas tradicionais e conservadoras estão frágeis. Fragmentada. Pode observar, o que segura toda a sociedade assim, no nível de uma civilização é a tradição.
é o conservadorismo. Quando Roma, eu tô na primeira série aqui. Quando a Alemanha termina a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ela passa por uma crise, ela começa de uma crise econômica aguda. Nessa hora de decadência, de crise moral, crise econômica, moral também, primeiramente moral, o salvador da pátria, o tirano aparece com poder de persuasão, incutir na mente das pessoas que ele é capaz de levar aquela sociedade à vitória final. Eles acreditavam muito nisso. É um padrão, né? Aquele padrão de que ele se apresenta como salvador, mas antes disso ele apresenta o inimigo, apresenta as ferramentas para salvar esse inimigo, e o caminho para esse final feliz aí, né, é sempre pelas mãos deles. Isso aconteceu na Rússia e aconteceu também na Alemanha. Tanto que, como o professor destacou muito bem, o partido, né, do alemão, ele teve uma ascensão muito grande e depois estagnou, porque a economia alemã estava se recuperando. E aí, provavelmente, infelizmente, ele foi salvo, né, assim, entre aspas, pela depressão dos Estados Unidos em 29. Então, aquela crise jogou a Alemanha na crise novamente, e aí, mais uma vez, esse discurso dele de ódio ao antissemitismo, as potências europeias começam a ganhar força novamente. Então é saber aproveitar as oportunidades, falar aquilo que o povo fala. E o político, o tirano mentiroso, né, aquele que não tem empatia nenhuma, não tem nenhuma inibição de quebrar regras éticas e morais, ele consegue fazer isso, porque a verdade muitas vezes é dolorida. Agora a mentira é doce aos ouvidos. Então ele consegue falar para o povo quer ver. Eles se vestiam de oratórios espetaculares. E como o Carlos mesmo falou, ele realmente era a arte de persuasão. Eles conseguiam, com as falas, os discursos dramáticos, manipular todo e qualquer público. Diz que ele investia, como você disse, na oratória, ele treinava os gestos. Tem textos que ele treinava a sua posição, os seus gestos que ele ia fazer, o palco, a iluminação, é um conjunto de fatores. As pausas, assim. Tem um filme, acho que é A Voz do Rei, um rei Jorge VI, salvo engano, ele é inglês e ele era gago. E ele tinha por obrigação assim, combater o regime nazista. E no filme mostra que ele tinha dificuldade de falar. Engraçado, parece que as pessoas corretas têm algum problema, né? Aí um malandro lá, aí ele olha, tem uma televisão ligada, e ele vê o bigodinho alemão, né? E ele fica, cara, o cara fala bem pra caralho. Opa, fala bem pra caramba, né? Então, e sobre o bigodinho russo, o que você tem a dizer sobre esses traços de convencimento, como ele chegou na União Soviética? Era muito semelhante também com o outro bigodinho, né? Também se vestia de uma oratória espetacular, e era realmente tudo voltado para persuasão. Com a persuasão eles conseguiram convencer todo mundo. O bigodinho russo, ele era assaltante de trem. E daí ele pegava o que ele assaltava para financiar o partido. Mas em nome de uma boa causa, porque essa causa acredita nisso, que é importante. Em nome da causa vale tudo, né? Mas também, paralelo, o mesmo sintoma. A Rússia, ela estava passando por uma crise econômica, crise moral, que também permitiu, né, o surgimento dessas ideologias. Você quer comentar, Cássio? Tem um detalhe importante, que o próprio Lenin, no seu leito de morte, ele tem uma frase dele que ele fala, né, que o bigodinho russo, ele era burro. Ele era escritor, então ele começa a carreira dele escrevendo livros, como revistas, não, os jornais, né, que era o Pravda. Ele fez, e aí entra até uma coisa lá no começo que você falou, né, que é interessante, porque a Rússia era um império, Nicolau, né, e se você vai ler a biografia dele, às vezes você até se perde quantas vezes Stalin foi preso. Então, quantas vezes ele foi preso, o primeiro atentado dele, ele matou, se eu não me engano, 40 pessoas foram mortas no primeiro atentado ao banco. E ele foi preso diversas vezes, ele era exilado na Sibéria, fugia, voltava, era preso, e em nenhuma dessas prisões ele recebeu uma sentença de execução. Quando ele atinge o poder, que ele começa a crescer dentro do poder depois da morte de Lenin em 24, ele não tem o mínimo pudor possível de matar seus adversários, o que a monarquia, em certos aspectos, tinha. E ele também, ele mandou matar os próprios camaradas, né? O Trotsky foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros. Por divergências, né? Ambos acreditavam no mesmo ideal, mas divergências e desejo de poder e etc.
Temos também um cara que nós não falamos aqui, talvez num outro podcast, no próximo, o Mao Tse Tung. Sim. Né? Isso aí é mais cruel ainda. É mais cruel. E o do Camboja, né, também, né? É, o Pol Pot. Enfim, são muitos. Você que nos acompanha, não esqueça de dar seu like, não seja vacilão, compartilhar, seja seguidor e apoie os nossos projetos, seja CMTO News. Aqui, nós vamos aqui agradecer um professor de matemática, eu particularmente tenho uma certa amizade com ele, gosto muito dele, Gilcinei. Professor Gilcinei compartilhou, ele apoia o nosso projeto e ele mandou uma pergunta para vocês, uma pergunta difícil. Isso é difícil. Por qual razão Hitler escolheu e perseguiu covardemente os judeus? E por que essa ideologia conseguiu tanta adesão? A questão da razão, né? Pelo que eu estudei, tipo, foram várias pequenas coisas que fizeram ele fazer o que ele fez. Tinha a questão da época, que ele era mais jovem. Os judeus estavam muito espalhados pela Alemanha, está ali tomando poder político, está meio que tomando a Alemanha de certa forma, muito relevante na Alemanha. Tem a questão também que fala muito sobre a questão religiosa, né? Que ele usou até como campanha que os judeus eram sujos, e tem a questão de ter traído Jesus há muito tempo atrás. São várias pequenas questões que fazem com que ele tivesse esse ódio. Também tem a questão da etnia, né? A questão do não ser do povo dele. Sendo que ele era judeu também. Tem uma história que Hitler tinha um pai judeu, não sei. São várias pequenas coisas que fazem com que ele tivesse esse ódio pelos judeus. Quer como falar, Gabi? É exatamente isso que o Carlos falou, né? Por essa crença, vamos dizer, antissemita, que ele acreditava que os alemães eles eram superiores aos judeus e até nisso levou ao Holocausto, né? Eu tenho uma, assim, na verdade, não está errado o que você disse, só que também havia um antissemitismo dentro dos alemães também. Né? Aí tem aquela coisa, foi ele impôs um ódio dele para a sociedade alemã ou ele já se aproveitou de um ressentimento? Né? É complexo isso. Você quer falar? Lá. Sim. Primeiro é que boa parte do público comum, a primeira vez que ele tem esse contato com a palavra antissemitismo é justamente durante a Segunda Guerra Mundial. Então dá-se a impressão de que foi o nazismo que criou essa ideia. Porém, o antissemitismo é muito antigo. Ele primeiro, os primeiros séculos já foram ocupados de deicidas, né? Ou seja, aqueles que mataram o Cristo, mataram seu próprio Deus. Mas antes disso, eles já sofrido bastante preconceito ou rejeição pela ideia do monoteísmo, porque o mundo era plural, né? Era politeísta, e eles traziam essa ideia de que era um povo escolhido pelo Deus verdadeiro. Então, há um ar de ser especial que era muito rejeitado pelos outros povos. Depois, a gente vê vários momentos. A gente teve a Inquisição Espanhola, que perseguiu e massacrou os judeus. A gente vai ter a Peste Negra, o período do século XIII e XIV, ali, onde os judeus, em muitos lugares da Europa, foram responsabilizados, né, pela peste, por essa questão de ser deicidas, que eles eram vistos como uma praga. Então, aldeias de judeus foram aniquiladas, massacradas. Judeus, em algum momento ali do século XIV e XV, tiveram que usar identificações para mostrar que eram judeu, ou seja, que era um povo ali que tinha que se tomar cuidado, porque começou a ter esse estereotipo, né? De que, eles são cruéis, eles são gananciosos, porque em algumas regiões, por exemplo, da Europa, eles eram proibidos de exercer funções, trabalhos. Então, restava eles ali os trabalhos que são rejeitados, como cobrador de impostos, que geralmente ninguém gosta, emprestar dinheiro, ou seja, ser agiota. Então, quando você vai cobrar, eles eram acusados de usura. Então, tem todo um contexto que foi criado durante os últimos 2000 anos, que vai culminar na Alemanha. O que ele vai fazer, né, o Bigodinho, é pegar essas brasas que estavam separadas, pegar isso tudo e colocar no lugar só, jogar gasolina e, infelizmente, acendeu essa chama aí dentro dos corações dos alemães. Ou seja, usou a inteligência para algo extremamente negativo. Negativa. Quer falar? Tanto que, se for para analisar, a Europa em si já não gostava tanto dos judeus. E eles ficavam em constante movimento, porque eles iam para um lugar, o lugar meio que rejeitava eles. Eles iam para outro, rejeitava também. Sempre tinham essa movimentação de ficar andando de país para país, estado para estado. Muito bem respondido, e também complementando, a partir da Guerra Franco-Prussiana, os judeus já eram estigmatizados, né? E tem uma outra teoria também que a economia, os grandes centros econômicos, bancos da Alemanha, estavam na mão dos judeus e o bigodinho alemão queria estatizar suas propriedades. Enfim,
Você que nos segue até agora, siga nosso canal, compartilhe. E aqui eu vou agradecer as pessoas que se comentaram no vídeo anterior, que foi com Pedro Locatelli, a professora de matemática Valmice, professor Gilcinei, Gabriana, que deve ser parente do Locatelli lá, que estava Gabriana Locatelli, o Washington, e ela, que sempre está conosco, espiritualmente e fisicamente, professora Brenda. Beleza? Um abraço, Brenda. E é isso. Não esqueça, não seja vacilão e fique perdido por aí. Se inscreva no nosso canal. E sobre esse tema, sobre os judeus, nós temos já fizemos um podcast especial com Tainara Caminha. Está aí no nosso playlist. Até mais. Estamos de volta aqui. Nesse momento é o momento mais legal, porque eu vou fazer os meus convidados como o Oclins, desculpa, Carlos Eduardo. Olha, eu ia te trollar, viu? Ao vivo aqui. Não é ao vivo porque vai ser editado, mas não tem como corrigir. Por que Oclins? Claro, né? Eu acho que é porque eu tenho um negócio, um osso no nariz que ele é um pouco maior. E machuca muito quando eu coloco óculos mais em cima. Eu deixo ele sempre mais embaixo. Porque quando tá em cima, machuca. Por essa você não esperava, né? Não. Pois é, por isso que eu falei. Cuidado aí. E aí, na verdade, você chama atenção por seu óculos redondo, né? Sim. Por que redondo, cara? Acho que é porque combina mais com minha feição, né? Mas aqui na escola você é chamado de óculos mesmo ou eu que descobri assim? Chutei sem querer. Algumas pessoas chamam. Tá certo. É isso. E você, Gabriela? Uma perguntinha para você aqui, tranquila aqui. Como é que está seu coração neste momento, Gabriela? Eu sabia que ia ter essa pergunta. Meu coração está muito tranquilo, está bem, graças a Deus. Está confiante? Está confiante. Está no caminho certo? Está. Pois é. Pode falar para o nosso público aí o seu amor preferido aqui no colégio? Meu amor preferido aqui no colégio, Elite, Pedro Henrique. Mas assim, você fez o Pedro Henrique mudar de turma, Gabriela? Eu não, ele veio por livre, espontânea pressão, brincadeira. Ele veio mesmo por vontade própria, ele veio agora para 08, todo mundo sabe que é a melhor turma do colégio. E agora ele tá com a gente e tá realmente gostando. Sobre a turma que ela participa, tem muitos alunos lá que eu conheço também, que eu fui professor de vocês. Inclusive, tem uma aluna lá da tua turma que está na nossa lista do nosso futuro podcast, que é a Ana Júlia. Beleza. Torce para qual time? Internacional. Mas por que você não é São Paulina? Não deu, ele não conseguiu me convencer. Ainda não? Ainda não. Mas quem vai. sabe? Mas vai assistir a final, mas ele, né? Quem sabe? Vai São torcer Paulo, pro time do namorado? Eu torço, nesses casos eu torço. Tá certo. E você, Carlos Eduardo, qual é o teu time preferido? Eu não sou muito de futebol, não. Só quando tem Copa do Mundo que eu torço pro Brasil. E o São Paulo? Porque quase todo mundo aqui é São Paulino. A nossa produção também é São Paulina. Olha, sobre o São Paulo, que ultimamente São Paulo jogou com o Corinthians, eu fiquei nervoso à toa, sabia? Porque foi tão fácil, cara. Foi tão fácil ganhar do Corinthians que eu fiquei nervoso à toa. Pedi... Vai ser barato, hein? Tem corintiano? Ih, Não. Lamento, viu? Lamento. Carlos, a nossa produção aqui, gente, tem alguém que tem uns gostos assim, que fora do comum, né? Que é flamenguista. E tem uma flamenguista aqui no meu pé. Na final, né? Vamos nos encontrar na final. Carlos Eduardo, se você pudesse jantar com alguém hoje à noite, assim, um jantar especial, quem você convidaria, Carlos Eduardo? Tem que ser alguém importante ou tem Ou você convidaria um inimigo? tem que ser importante, né? Aquele perguntou, né? Agora é hora de revelar o crush aí. Se não tiver namorada, é claro, né? Esse é o momento, então. Acho que convidaria... A tua mãe, cara, vai te ajudando. Minha mãe, Te ajudando aqui, ó. Eu tô ajudando o rapaz aqui, senão ele fica sem graça aqui. Tá certo.
Fale um pouquinho assim para o nosso público, assim, de onde que você nasceu, um pouquinho da sua história brevemente, para eles conhecerem quem é o Carlos Eduardo. Eu nasci em Brasília, morei lá por 11 anos. Eu vim morar aqui 11 anos, né? Foi quando eu entrei no militar. E estou até hoje no militar. É isso. E você, Gabi? Gaúcha. Eu nasci, no caso, aqui em Palmas mesmo, mas com 6 meses eu fui para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a minha família toda, parte de pai de lá. Morei lá por 12 anos, daí foi quando eu mudei aqui para Palmas. E permaneci aqui, entrei no militar, e estou aqui atualmente. Tá feliz agora, Gabi? Eu estou muito feliz. Se você era feliz agora, muito mais, né, Gabi? E Gabi, conta para o nosso público aí um filme que você assistiu, que você ficou assim, até hoje você se emociona ao ver este filme. O filme? Deixa eu ver. Como eu era antes de você. Como eu era antes de você. Você quem, Pedro Henrique? Ah! Vai, Carlos. A questão do filme? É um filme que você assistiu que você ficou assim, emocionado. É bem parecido. Tá dentro desse tema que a gente tá retratando aqui. É Coração de Ferro. Coração de Ferro. Uhum. E realmente isso é Coração de Ferro, porque eu falei pra você, quem você convidaria pra uma janta, você falou que... Não veio ninguém na cabeça. Não veio ninguém na cabeça, cara. Não. Nunca se apaixonou, Carlos Eduardo? Não sei. Então não, porque quando se apaixona, sabe. Ou você tem vergonha de falar e tua mãe assistir e chamar a atenção de você em casa? Agora, aqui na escola, você quando tá andando, você não olha pros lados ou é só comigo que você Eu passa não por olho cima? pros lados, eu tenho minha visão periférica é muito ruim. Jogo rápido, gato ou cachorro? Cachorro, Café ou chá? café, São Paulo ou Corinthians? nenhum. Ah! Olha, foi um prazer ter vocês aqui no nosso podcast, mas antes eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Este podcast, ele não aconteceria se não fosse a nossa amada, querida produção, que nós sempre falamos, e estará na descrição o nome de cada um deles, ok? Eu, como professor César, gosto muito de vocês e estamos juntos nesse projeto, beleza? Sem a produção, esse projeto não seria realidade. E você, Gabriela? Pizzaria ou churrascaria? Churrascaria. Oh, legal. Gaúcha, né? É. Gabriela, faça as suas considerações finais e indique para o nosso público uma obra, um documentário, alguma coisa que seja interessante. É isso, eu gostaria de agradecer ao Senhor e ao professor Alcácio por essa oportunidade e gostaria de, por fim, indicar o livro Mentes Perigosas. Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado. Sim, ela é um livro de uma das minhas autoras favoritas. Ela é brasileira, a doutora Ana Beatriz. Ela é psiquiatra, inclusive uma das mais conhecidas aqui do Brasil. E esse livro, se eu não me engano, foi em 2018, um dos mais vendidos. E ele vai falar realmente sobre uma mente psicopata e como a gente deve se alertar. Inclusive tem até um capítulo, se eu não me engano, 7, ele vai abordar sobre os políticos tiranos, exatamente esse título. E vai falar sobre esses políticos e discorrer sobre a história. E vai realmente fazer um alerta pra gente, como a gente deve ficar alerta. E que realmente um psicopata pode morar ao lado. Pode morar ao lado. Pior, morar ao lado é perigoso. Imagina quando ele manda em você, né? Para, Tem um Carlos. livro pra indicar também, Carlos Eduardo. que eu estava até lendo, né, para o podcast, que é Dois Irmãos de uma Guerra, que é uma história verídica que fala de dois irmãos que se encontraram em lados opostos da guerra. Um sendo alemão, o outro sendo britânico. Bacana, boa indicação. E a Cássio, suas considerações finais? Primeiramente, as indicações do livro, né? Tem o box da biografia do Stalin, do Dmitri, né? Entre o triunfo e tragédia, que recomendo, desde a origem dele, desde a infância e todo o processo político, como ele chega ao poder, e até sua morte. E aqui na biblioteca tem um livro muito interessante, que é Faces do Terrorismo, que mostra como esses tiranos, como Saddam Hussein e outros aqui que a gente comentou já, eles conseguem chegar ao poder através da violência, da dor, do medo. E é interessante, tem aqui na biblioteca, então tá fácil de você conseguir aí, mesmo que não tenha o din-din para comprar. E as considerações finais é que, aqui de um lado mais filosófico da coisa, que dentro de todo ser humano há as virtudes, aquilo que nos fazem humano, que é aquela vozinha no nosso interior que nos diz que aquilo não está correto. Então, quando você vê um teu semelhante sofrendo, ou que você pode fazer alguma coisa, essa vozinha ela fica piscando lá dentro do teu cérebro. Os tiranos, eles conseguem matar isso.
E aí eu sempre até comentei em algumas aulas minhas que é isso, a razão ela consegue libertar o homem dessa brutalidade animal, mas as ideologias são capazes de apagar essa luz. Então cuidado com quem você segue, com quem, o que é que ele indica, se ele indica violência, se ele fala que aquela ou não ação é correta. Como o próprio professor César falou, né, ideologias que pregam a violência a algum grupo, ou tem essa violência como algo normal, tome cuidado. Tudo que nós falamos aqui mostra como é importante o ceticismo político, a descrença em qualquer papel político. Embora que o Estado seja necessário e seja importante para resolver questões mínimas da sociedade, deveriam ser mínimas, não máximas, como foi no regime alemão, foi no regime russo, e é presente hoje no mundo a transferência da nossa responsabilidade, da nossa família, de nós como indivíduos, a diluição do conceito de indivíduo e transferência para um partido, para um político, como se ele fosse o salvador da pátria. É muito perigoso você confiar no braço humano, confiar numa ideologia, confiar em um partido. O ceticismo é interessante. O mundo, eu vejo de forma pessimista o mundo, e se há um paraíso, talvez, no mundo após a morte, talvez, né? Depende da fé de cada um. E, para mim, na minha opinião, um bom governante é aquele que faz menos mal e quanto menos merda fazer, melhor. Não aquele que promete fazer, para esse que promete resolver tudo, eu tenho medo. É o que a gente sempre fala, né? Todos aqueles que prometeram um paraíso na terra trouxeram o inferno. Você siga, compartilhe, seja CMTO News. Tchau.